Na penumbra silenciosa das árvores centenárias que delineavam o antigo bosque de Enjidi, repousava um segredo profundo, oculto sob a tranquilidade aparente das pedras gastas pelo tempo e sob o manto quase impermeável da calmaria que sua natureza selvagem pode oferecer. O ar estava carregado de uma expectativa quase palpável, como se o próprio solo, ressequido pela aridez do deserto, prendesse a respiração, testemunha silenciosa de um enigma prestes a se revelar. Avanços e recuos da luz da lua filtravam-se através das copas das árvores, lançando detalhes e sombras que dançavam ao sabor da brisa leve. Mas aquele não era um silêncio comum. Era um silêncio carregado, um presságio que augurava revelações, um prenúncio de eventos à beira de acontecer, como um fio de tensão prestes a romper-se. No coração daquele bosque, as serpentes da dúvida e da esperança entrelaçavam-se intimamente, aguardando a coragem de um homem para desvendá-las. Quais forças invisíveis moviam aquele momento suspenso no tempo? Que sombras longínquas se agitavam sob a calma superfície do bosque? É difícil imaginar que alguém, ao atravessar aquele lugar, percebesse que ali, entre a serenidade das rochas desgastadas e dos ramos que sussurravam ao vento, um drama imenso, carregado de questionamentos tão antigos quanto a humanidade, estava prestes a se desdobrar. Você, que busca compreender as nuances da alma humana diante do impossível, já sentiu, alguma vez, sobre seus ombros, o peso esmagador de uma decisão sem retorno? Chamado para separar o justo do injusto, um cenário onde a esperança parece se dissipar, onde justiça e vingança se entrelaçam num emaranhado sombrio de incertezas e medos. Se esta inquietação interior o atrai e fascina, convido-o a permanecer comigo até o fim desta jornada. Mas antes de mergulharmos nessa narrativa, um lembrete: inscreva-se no canal e, se desejar, ative o sininho, para que nada dessas vozes que ecoam do passado se perca no esquecimento e para que a chama da sabedoria antiga não se apague. O relato que agora lhe apresento remonta aos tempos ásperos do jovem Davi, muito antes de ser coroado rei supremo de Israel. Sua vida estava marcada pelo exílio e pela perseguição implacável. Saul, o monarca reinante, via nele uma sombra ameaçadora, um jovem com força crescente e um coração indomável. Davi não tinha apenas as habilidades de pastor ou guerreiro, era um líder dotado de profundo senso de justiça, fé ardente e dignidade inquebrantável. Vivendo num mundo onde a linha entre poder e temor se confundia, toda relação humana se transformava numa dança cuidadosamente calculada de intrigas e receios. Nas vastas e ásperas terras do deserto de Judá, onde o sol escaldante cobria a areia como um manto inclemente, Davi recebeu notícias inquietantes. Seu amigo fiel e aliado leal, Quileabe, enfrentava um emaranhado de disputas, uma controvérsia grave que ameaçava devastar vidas. A tensão emocionava o ar, como uma tempestade de incertezas prestes a eclodir. Centenas de olhares atentos dependiam da resolução daquela questão. Mas não se tratava de uma disputa comum, o acusado não era um simples desconhecido, mas o filho de um homem influente, um senhor de poder e prestígio, cuja voz ecoava pelos corredores do poder local. Assim, a justiça, que deveria ser cega e imparcial, corria o risco de se curvar diante das alianças fortes e das ameaças silenciosas, fragilizada por interesses mesquinhos. Davi, solitário, atravessava os trilhos traiçoeiros do deserto, sentindo o peso daquele momento como uma tempestade iminente, prestes a desabar sobre seus ombros. Seus olhos, profundos e atentos, examinavam cada expressão, cada movimento, buscando sinais nas feições e nas atitudes da multidão que se aglomerava. O céu de um azul cortante, aparentemente infinito acima de sua cabeça, não oferecia consolo. Ao contrário, expandia-se quase como uma presença opressora, aumentando a responsabilidade que pesava sobre ele. Aquela responsabilidade poderia determinar não apenas o destino do jovem acusado, mas também a própria ideia de justiça num tempo conturbado e incerto. Entre as rochas irregulares, esculpidas pelo tempo e pelo vento, surgiu a figura do acusador. Um homem de olhar frio e cortante, cuja voz saia com rigidez como uma sentença iminente, cada sílaba uma lâmina cortando o ar e os corações dos presentes. Seu tom era ríspido, carregado de amargura e certeza injusta, como uma canção cruel que antecipava a condenação. Do outro lado, o acusado, jovem e abatido, trazia no rosto a angústia e o peso da incerteza, marcado por noites em claro e pelo medo que corria por suas veias como um rio invisível e inexorável. Ele ouvia, calado, as acusações que lhe caíam como pedras pesadas, cada palavra uma ferida que rasgava sua alma mais profundamente que qualquer espada. O coração de Davi apertou-se diante daquela cena. A tensão subia como uma serpente sinuosa que enroscava-se em seu ser. A multidão ao redor deles não era apenas um grupo de espectadores, era um tribunal silencioso, um espaço onde a justiça parecia ausente, obscurecida pelos interesses e disputas encobertas. Nessa noite tensa, o jovem líder, ainda sem reino,
encarava o desafio mais contundente de sua caminhada: decidir como pesar a balança da justiça num cenário onde as sombras do poder, da manipulação e do medo ameaçavam engolir a verdade como um abismo faminto. Uma brisa quente, carregada pelo ar seco do deserto, subiu lentamente, levantando pequenas nuvens de poeira que dançavam em círculos ao redor dos presentes. O ambiente se impregnava de um aroma terroso e uma sensação quase sufocante. O rosto de Davi endureceu. Seus olhos fixos e profundos buscaram nas lembranças as leis sagradas e as palavras do seu Deus, aquelas que clamam pela retidão e pela verdade nua, despida de véus e interesses escusos. No entanto, sobre sua cabeça pairava um risco palpável, a sombra da inimizade, as traições veladas, a possibilidade de perder aquilo que mais prezava, sua integridade e o respeito dos que o seguiam. Então, num momento que parecia suspenso no tempo, um gesto, o acusado ergueu a mão em súplica. Seus olhos brilhavam na penumbra daquela noite, carregando a última centelha de esperança, a possibilidade de justiça. O acusador preparava-se para lançar a palavra final, aquela que prometia selar o destino do jovem, como um martelo prestes a esmagar qualquer chance de salvação. Neste exato momento, o silêncio foi rompido, e com ele, um convite. Se você deseja ver como a coragem pode clarear os caminhos mais obscuros da alma humana, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, nenhuma das vozes silenciadas pelo tempo permanecerá perdida. Davi ergueu sua voz, firme como aço temperado na forja da experiência. Ele queria que não fosse apenas uma reação movida pela fúria ou desejo pessoal, mas um momento capaz de gravar no coração de todos uma lição vital. Aqui, neste bosque sagrado, não se trata apenas de um homem ou de suas ações, disse ele com autoridade. Trata-se da essência da justiça. Ela não pode ser cega à verdade. Com suas palavras, Davi estabeleceu um espaço de retidão, um tribunal onde misericórdia e justiça poderiam, um dia, coabitar. Com sabedoria inata e paciência conquistada nas lutas e fugas, proclamou que a justiça deve emanar da verdade, que, mesmo numa noite tão densa quanto aquela, ainda pode brilhar como uma estrela solitária na vastidão do deserto. O acusado, inspirado pela nova esperança, respirou fundo e começou a revelar sua história. Não usou metáforas ou rodeios, expôs a dolorosa verdade de seus dias, marcada pela confusão em meio a inverdades e pela angústia que moldou sua vida. Falou sobre a injustiça que lhe caiu como uma tempestade merecida, a cobrança por erros que não cometera. A multidão, silenciada por suas palavras, parecia absorver cada sílaba, mergulhando na profundidade do sofrimento de um jovem inocente. Davi, com olhar firme e voz solene que parecia ecoar por cada pedra e sombra, anunciou uma sentença que carregava mais do que palavras. A justiça não pode ser comprada ou vendida e não deve depender das vozes poderosas. Ela deve ser o grito dos inocentes, a luz que tem coragem de brilhar nos locais mais escuros. Essa mensagem transcendia aquele momento, uma semente plantada no solo fértil da ética e da fé. O acusador, antes tão ressentido, recuou. Não por fraqueza, mas pelo peso implacável da verdadeira justiça que lhe foi imposta como um martelo de ferro, inevitável e imparcial. O jovem condenado recebeu o perdão e, com ele, um pacto. Não só de libertação, mas de um recomeço, a promessa de um caminho renovado, afogado em esperança e dignidade restaurada. No silêncio que seguiu aquela decisão, o bosque inteiro pareceu soltar um suspiro profundo, como se uma grande carga tivesse finalmente sido removida da terra seca e das almas inquietas. A sombra da dúvida suavizou-se, dando lugar a um renovado brilho de esperança e promessa. Essa renovação, embora frágil, reluzia com a esperança de muitos que testemunharam aquele ato de coragem e misericórdia. Davi, ao retornar para suas caminhadas solitárias, sentiu-se mudado. Sabia que a justiça verdadeira muitas vezes surge da dor e do conflito e que o processo raramente é limpo ou fácil. Mas era, sem dúvida, o único caminho honrado para preservar a dignidade humana e a esperança do povo. Entendeu que a jornada da verdade é íngreme e cercada por perigos, mas é uma viagem que examina as profundezas da alma humana. Ali, em Engedi, naquele bosque ancestral, Davi plantou uma semente que germinaria muito além daquela noite. Uma semente que não se limitava a um único evento ou uma única vida, mas desafiava os tempos subsequentes, golpeando a hipocrisia aos olhos dos poderosos. O impacto da justiça seria sentido por muitos, atravessando gerações onde as lições do passado ainda clamariam por uma audiência humana. Enquanto seguimos nesta narrativa, faça um novo convite, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você continuará a receber histórias que exploram as mais profundas camadas do coração humano, trazendo luz aos contornos do verdadeiro heroísmo e da justiça em sua forma mais pura. O assunto central não é apenas a tensão entre o justo e o injusto, mas a eterna busca por um sentido maior. Uma verdade que resiste ao tempo e a qualquer adversidade.
Naquela noite emblemática em que Davi se apresentou como defensor da verdade e líder em um mundo caótico, o Bosque de Engedi tornou-se mais que um cenário, tornou-se um símbolo atemporal do desafio que todos enfrentamos, a busca pela justiça, uma realidade muitas vezes indiferente. Nas sombras daquele bosque, Davi tornou-se um eco da coragem diante da opressão e da esperança em meio à desilusão. Como podemos assimilar essa narrativa em nossos dias? Como aprender com os desafios que Davi enfrentou? Ao refletir, reconhecemos que as circunstâncias mudaram, mas os dilemas humanos permanecem. O coração ainda treme sob o peso das decisões e a luta incessante pela verdade ecoa em nossas vidas contemporâneas. Os riscos de contrabalançar a justiça contra a pressão do poder continuam muito presentes. Se este relato tocou seu ser e despertou questões de empatia e busca pela justiça, permita que ele ecoe ainda mais dentro de você. Inscreva-se e ative o sininho para que nenhuma dessas histórias antigas, que atravessam o tempo, desapareça na névoa do esquecimento. Juntos, podemos continuar a desvendar mistérios escondidos nas pedras do deserto, nos confins do coração humano e nos segredos da fé eterna que ainda habita em nós. O que aprendemos com Davi e suas ações naquele bosque é uma lição poderosa. A verdadeira justiça não se submete facilmente às pressões do poder ou das aparências. Ela exige uma coragem especial, a coragem de ouvir o inaudível, observar os fatos com mente clara, livre de desejos egoístas e medos. Agir com equilíbrio entre firmeza e compaixão. Entender que a verdadeira justiça é um farol em meio à escuridão, e que exige um fardo de responsabilidade que muitos preferem evitar. Assim, a história de Davi em Engedi serve como ícone e lembrete, um chamado à ação e reflexão que ainda ressoa nos nossos dias. Será que estamos dispostos a ser defensores da verdade, mesmo quando os ventos da divisão e da falsidade sopram com força? Convido você a refletir sobre isso enquanto encerramos esta narrativa. O peso da justiça de Davi em Engedi não desapareceu no tempo. Pelo contrário, ele vive em nossas ações cotidianas e nas pequenas decisões que tomamos com nossos vizinhos, amigos e todos que cruzam nosso caminho. Finalmente, antes de nos despedirmos, unamo-nos na esperança de que a coragem e a busca pela verdade que Davi personificou naquela noite não sejam apenas parte de um relato distante, mas o alicerce do que cada um de nós busca ser a cada dia. E possamos permitir que a luz da justiça brilhe sobre nós, assim como brilhou sobre Davi e todos que vieram depois dele. Estendendo a mão ao futuro, enquanto encerramos esta história, deixo mais uma vez o convite para se inscrever e ativar o sininho. Assim, juntos, reforçaremos a conexão entre passado e presente, respeitando as lições legadas por aqueles que buscaram a justiça em tempos de incerteza e confusão. Sejamos todos, a nosso modo, defensores da verdade e algozes da injustiça, como Davi, que naquela noite se tornou um símbolo eterno de esperança e coragem no caminho da justiça.